A Rádio Educadora passa a apresentar Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins, o seu estudo bíblico diário sobre a Palavra de Deus, os autores, as principais mensagens, os personagens, a espiritualidade, as curiosidades e muito mais. Bíblia no Rádio, a partir de agora, na Educadora. Santo livro que me ensina a caminhar. Saudação, querido amigo ouvinte da Rádio Educadora do Maranhão. Estamos começando mais um programa Bíblia no Rádio, aqui pela Educadora, emissora do Povo de Deus. Eu sou o Padre Guto Feitosa e saúdo você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que nos acompanha pelo AM 560, pelo nosso aplicativo da Rádio Educadora para Android e também você que está no nosso site educadora560.com.br. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Bíblia no Rádio é o seu estudo bíblico diário aqui na emissora do Povo de Deus, aprofundamento na Sagrada Escritura. Você participa do programa, se quiser também, claro, se manifestar, deixar sua mensagem, tirar a sua dúvida, enviar a sua questão, você pode fazê-lo pelo nosso WhatsApp, sempre com mensagem de texto, tá bom? 987-57-2140, 987-57-2140. Conosco, o nosso assessor, Padre Flávio Collins, reitor do Santuário Nossa Senhora de Nazaré no Quatraque, aqui em São Luís, e também professor de Bíblia na Faculdade Católica IESMA. Padre Flávio, seja bem-vindo. Obrigado, Padre Guto. Satisfação de estar de volta. Alegria poder compartilhar os ensinamentos sobre as Sagradas Escrituras com os nossos ouvintes. E a satisfação é nossa. A satisfação é nossa em tê-lo conosco aqui na Educadora e poder participar com o senhor desse grande curso bíblico via rádio, né, que a gente está fazendo já há algum tempo. Muito obrigado ao senhor, Padre Flávio, por essa disponibilidade, esse carinho em atender a Educadora, os ouvintes da Educadora. Muito bem, muito bem. Pois não, a palavra com o senhor. Bíblia no rádio em tempos de pandemia, né? Verdade. Bem, então, nós estamos tratando do livro de Samuel, né? Na verdade, dos livros de Samuel, segundo a tradição cristã católica, que divide nessa obra em 2 volumes. Mas a gente está tratando os 2 volumes ao mesmo tempo, né? Como uma obra completa, que tem como título exatamente Samuel, o primeiro personagem do livro. E todo o bloco Samuel se dividiu, quer dizer, a gente, né? Normalmente a crítica faz assim, né? Crítica literária. Divide todo o bloco em 3 partes. A primeira parte que é dedicada a Samuel, o último juiz de Israel, que é também sacerdote e profeta, vai do capítulo 1 ao capítulo 12 do primeiro livro. A segunda parte, que vai tratar então do primeiro rei de Israel, sagrado, né, Saul. E então essa parte vai do capítulo 13 do primeiro livro até o capítulo 1º do segundo livro de Samuel. Foi o que a gente tratou especificamente no último programa, falando, né, de Saul, o reinado de Saul, aí as suas faltas, né, consideradas faltas graves, que fazem com que ele perca na coroa, perca o reinado, não durante a sua vida, mas os seus filhos, quer dizer, a sua dinastia. Ele não haverá uma dinastia para ele, porque, paralelamente à história de Saul, rei, sagrado por Samuel, também será sagrado o novo rei, o outro rei que vai substituí-lo, que é o rei Davi. Foi o que nós tratamos especificamente naquilo que nós chamamos de ascensão de Davi ao trono, que vai desde a sua estadia junto a Saul, como companheiro, escudeiro, e depois a sua fuga e depois a perseguição de Saul até a morte de Saul. E a terceira parte, então, que praticamente compreende todo o livro, o segundo livro de Samuel, é dedicada ao reino de Davi, que vai do capítulo 2 do segundo livro até o capítulo 24. Então, a terceira parte, que é o nosso assunto de hoje, então compreende aí do capítulo 2 ao capítulo 24 do segundo livro de Samuel, que tem a ver então com a subida mesmo agora no trono de Davi. Esse período todo, que nós chamamos do reinado de Davi, ele é compreendido, Padre Guto, entre o ano 1050 antes de Cristo e 970, mais ou menos isso, né? Tem um bom tempo de reinado, de ascensão de reinado. Queria fazer uma correção antes da gente começar hoje. Pois não. Ao falar da estadia de Davi, né, enquanto fugia de Saul, lá no deserto, no capítulo
6, no deserto, na perseguição de Saul, Saul acampa e à noite Davi entra no acampamento, né, e vai onde está a tenda de Saul e tem de novo a possibilidade de matá-lo. Aí eu falava de um companheiro, né, que subiu com Davi, ou que desceu. Eu falei de Abner. Na verdade, Abner, ele é uma espécie de general do governo de Saul, é o contrário. Então, quem subiu com Davi foi Abissai. Está lá no versículo 8 do capítulo 26. Só para fazer essa correção, Padre Guto, já fala muito que era Abner, e aí, como o programa foi gravado, né, é importante fazer essa correção. Perfeito. Então, Abissai foi que subiu com Davi, e ele foi que pediu permissão a Davi para usar a lança do próprio Saul para matá-lo de um golpe só. E Davi não permitiu, né, usando de misericórdia. A gente concluía o encontro de ontem falando disso, né? Davi tem amor pelo seu inimigo, porque é ungido. Quer dizer, na verdade, para Davi, Saul não é o inimigo. Para Davi, Saul é o ungido do Senhor, o rei, a que ele então respeita, poupando-lhe a vida por pelo menos 2 vezes. Sim. Muito bem, então depois da morte de Saul, né, que se suicidou, lá no finalzinho do livro, a gente viu isso, depois Davi vai fazer no capítulo já primeiro, a elegia, né, de Davi sobre Saul e Jonatas, pela morte dos dois. Jonatas era um amigo muito próximo de Davi, e Davi e Saul tinham respeito por ser o rei consagrado. Então, Davi não assumiu, quer dizer, não agiu como rei, enquanto Saul era, de fato, o rei de Israel. Aí, então, a partir do capítulo 2, a gente tem a história de Davi. Eu vou pontuar, né, que é mais ou menos a sequência narrativa desses capítulos, chamando a atenção para aquilo que é mais importante. E isso vai nos seguir pontualmente aqui a sequência dos capítulos. Então, tomando partindo aqui do capítulo 2, a gente tem logo nos primeiros 7 anos, né, do reinado de Davi, ele vai reinar somente sobre Judá e Hebrom. Quer dizer, praticamente sobre a tribo de Judá. A gente vai notar aí, Padre Guto, uma certa confusão nas palavras, porque às vezes a gente fala, né, todo Israel significa todas as tribos. Mas o segundo livro de Samuel, vai tratar assim, vai falar paralelamente de Israel e de Judá. Porque no primeiro momento, Davi reina somente sobre a tribo de Judá. Hebrom pertence ali, né, ao território de Judá. E aí, Israel tem ainda um filho de Saul, a gente vai falar já dele, que é Isbaal, que reina. E depois, o reinado de Davi, depois da morte de Isbaal, o reinado de Davi se estende também sobre Israel. Aí se compreende, né, sobre todas as tribos de Israel. Sim. Essa linguagem Israel e Judá, na verdade, ela é posterior. Ela se dará depois da morte de Salomão, com a divisão do reino. É aí que se fala de reino de Judá, o reino do sul, e reino de Israel, o reino do norte. Mas aí, como o livro, quer dizer, esse bloco é escrito depois, que tudo isso já passou, né, não é ali a digitação no mesmo tempo que acontece, mas se transmite na memória com documentos e depois é que se escreve. Então tem um pouco essa confusão nas palavras. Estou antecipando já, porque às vezes realmente a gente confunde. Todo Israel agora será governado por Davi. E no primeiro momento, de fato, Davi, ele reina sobre Judá e sobre Hebrom. Então, logo no capítulo 2 ali, né, a sagração de Davi em Hebrom, e depois uma mensagem que ele dirige ali o povo. E aí entra em cena 2 personagens, né, que é Abner, que é exatamente o general de Saul, que vai fazer com que Isbaal, um dos filhos de Saul, né, o último que restou, que ele reine então sobre, que de algum modo, né, porque a monarquia é assim, né, Padre Guto? O rei, então, passa a coroa para o filho, normalmente o filho mais velho. De pai para filho. Então é assim, no caso de Saul, é que, na verdade, Samuel, Deus retirou a coroa de Saul e a deu a Davi, mas isso se mostrará ao longo do livro. Então, mas normalmente era assim, né? O filho do rei, o príncipe, então se tornará o rei com a morte daquele. É para ser assim. E a gente vai acompanhar isso de modo particular na história de Davi. Então não é que vai ser sagrado um outro rei, né? Aquele já foi sagrado e agora, então, o rei apenas recebe a coroa, o sucessor daquele rei. E, bem, então, nós temos aí, depois da morte de Isbaal, filho de Saul, e sucessor no reino, também a eliminação de Abner, que é o chefe do exército de Saul, pela mão de Joabe. É um personagem que aparecia muito frequente, né, muito forte, é o chefe do exército de Davi, Joabe. Nos capítulos 3 e 4, nós temos esses acontecimentos aí, né? A morte de Isbaal, filho de Saul, e a chefe de Abner, chefe do exército de Saul, pela mão de Joabe.
Então, depois disso, Davi é proclamado rei sobre todo Israel. É o capítulo 5 que vai tratar disso, né? A Bíblia de Jerusalém coloca bem em caixa alta. Davi, rei de Judá e de Israel, quer dizer, sobre todo Israel. E Joabe, então, se torna o grande general, chefe do exército. Entre os feitos mais importantes que nós temos aí nos primeiros 8 capítulos, se menciona a conquista de Jerusalém, isso aqui é muito importante, conquista de Jerusalém e a sua designação como capital do rei. É então que Jerusalém, né, vai ocupar esse lugar central na história bíblica. Jerusalém será a capital, será a cidade onde será construído o templo. Vamos falar disso um pouquinho mais adiante. E esse episódio está narrado no capítulo 5, Padre Guto, né, dos versículos especificamente 6 a 16. E tem até aí, né, na caixa alta, a conquista de Jerusalém. Sim. E aí tem uma lista de filhos nascidos de Davi, né, os filhos de Davi nascidos em Jerusalém. Já tinha uma lista de filhos de Davi nascidos em Hebron, no capítulo 3. Então Davi vai ter muitos filhos, e isso será um problema depois para a sucessão, a gente vai ver adiante. Então, entre os feitos importantes dos capítulos 1 a 8, então nós temos a conquista de Jerusalém e a sua designação como capital do reino. Aí nós temos importantíssimo também, que aí com muitos cantos e danças, o traslado da Arca da Aliança para Jerusalém. É o capítulo 6 que traz isso. E ali a Arca, né, vai ser instalada em Jerusalém, definitivamente, e aí nós temos a centralização do culto. Quer dizer, será em Jerusalém agora que se vai celebrar todo o culto, todas as festas judaicas. Esse episódio do translado da Arca tem uma relação muito próxima com o Novo Testamento, porque Davi vai perguntar assim: como posso merecer que a Arca, né, venha ao meu encontro? Quer dizer, quem sou eu? Que é uma expressão depois que Isabel, a mãe de João Batista, também usa. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Quando houve esse translado da Arca, Davi pulava e dançava e cantava e até ficou nu diante da Arca da Aliança. E uma das suas esposas, Micol, que era filha de Saul, repreendeu Davi por isso, e de algum modo ela foi castigada, né? Ela não teve filhos. Então, a única mulher com quem Davi não teve filhos foi Micol, filha de Saul. De algum modo, né, quer dizer, a descendência de Saul morre mesmo. Quer dizer, ele não terá dinastia. E, bem, e outra coisa importante são as guerras para a extensão do reino contra filisteus, contra moabitas, contra amonitas, contra arameus e edomitas. Isso está aí no capítulo 8. Eu pulei o capítulo 7 e explico já por quê. Então, o capítulo 8 traz essas guerras para a extensão do reino. Quando, Padre Guto, Deus faz aquela promessa a Abraão de dar a terra onde corre leite e mel, a gente vai ver na narrativa bíblica, que somente com os reinos de Davi e posteriormente Salomão, é que todo aquele território designado como terra prometida, somente ali Israel vai tomar posse mesmo. Quer dizer, é uma conquista lenta, né? E gradual, que só chega ao seu ápice com Davi e Salomão, com as guerras que eles empreenderam. Bem, agora, a narrativa bíblica, ou a narração bíblica, elabora ainda, segundo um plano teológico, os momentos mais relevantes, né, durante a primeira parte do reino de Davi. É a primeira parte que nós tratamos aqui, né? Então, nós temos no capítulo 7, talvez o mais importante acontecimento, que é a promessa messiânica. E nós vamos voltar a ela depois, como tema teológico central. Então, a promessa messiânica está no capítulo 7, é também chamada de profecia de Natã, que tem a profecia e tem uma oração de Davi depois. Depois, o duplo pecado de Davi, lá naquele acontecimento com Betsabeia e o seu esposo Urias, está no capítulo 11. E que vale a pena a gente comentar um pouquinho, né? No capítulo 11, Betsabeia era casada com Urias, e um dia ela está lá tomando banho, né? E Davi vê Betsabeia e se apaixona por ela. Então, ele é o rei, né? Ele pode tudo. Isso Samuel já havia dito. Olha, o direito do rei é isso. Ele vai tomar as vossas mulheres, vai tomar as vossas filhas como servas, e os vossos filhos como guerreiros. Então, esse era o direito do rei.
E de fato acontece aqui, parece que para o rei não tem limite, né? Não tem ninguém acima dele. Embora tenha aquela brincadeira que acima do rei está a coroa, mas não tem limite para ele. Na Bíblia, sim, o limite vai ser a lei, e ele será julgado por isso. Todos os reis serão julgados a partir da lei, a aliança. Pois bem, então o capítulo 11 narra o pecado de Davi com Betsabeia. Ele chama, então, ele de algum modo toma Betsabeia como esposa, ela engravida, e aí Urias está numa batalha, e quando Urias volta, então Davi dá um jeito para que Urias vá se deitar com a sua esposa, Betsabeia, porque se ela está grávida, né, e o esposo não estava lá, então, se o menino viesse ao mundo, seria então descoberto o pecado de Davi, ou pelo menos de Betsabeia. Então, mas Urias preferiu ficar com os soldados do que deitar-se com a sua esposa, né, com solidariedade. E aí, então, Davi ficou, o seu plano não deu certo. Então ele tramou para que na batalha seguinte, Urias ficasse bem logo na frente, no pelotão da frente, de modo que a primeira flecha do inimigo foi exatamente em Urias morreu. Pronto. Então Davi está com a sua situação resolvida, ele pensa. E aí o capítulo 12 traz a censura de Natã. Então Natã, profeta, vem e vai colocar uma parábola para Davi. Essa parábola vale a pena a gente ler. Então no capítulo 12, versículos 1 a 4. Uma parábola no Antigo Testamento. Diz assim: o Senhor mandou o profeta Natã falar com Davi. Ele entrou e lhe disse: havia 2 homens na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e vacas em grande número. O pobre nada tinha senão uma ovelha. Só uma pequena ovelha que ele havia comprado. Ele a criara e ela cresceu com ele e com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo na sua taça, dormindo no seu colo. Era como sua filha. Um hóspede veio à casa do homem rico, que não quis tirar uma das suas ovelhas ou de suas vacas para servir ao viajante que o visitava. Ele tomou a ovelha do homem pobre e a preparou para a sua visita. Essa é a parábola. Aí veja como Davi intervém. Davi se encolerizou contra esse homem e disse a Natã: pela vida, diz do Senhor, quem fez isso é digno de morte. Devolverá 4 vezes o valor da ovelha por ter cometido tal ato e não ter tido piedade. Natã disse a Davi: esse homem és tu. Aí pronto, Davi cai em si, né? É isso, foi isso que Davi tinha feito, né, com Urias. E aí então Davi se arrepende, né, depois que tem seu pecado revelado, ele cai em si, diz o texto, né, e se arrepende profundamente. Diz a tradição bíblica, Padre Guto, que depois desse arrependimento, Davi, que era, como a gente viu ontem, um homem que cantava e tocava, né, o compositor dos salmos, ele compôs o Salmo 51, o Salmo Miserere. Pequei, Senhor, misericórdia. O Salmo 51, segundo a tradição, foi composto por Davi depois que ele reconhece a sua falta grave, né, contra Urias, por ter tomado a sua mulher e por ter tramado a sua morte. Então nós temos aí o duplo pecado de Davi, que na linguagem cristã, né, também bíblica, é adultério e homicídio culposo, quer dizer, que ele trama a morte, na verdade, de Urias. É isso. Então Davi se arrepende e, claro, Deus o perdoa, mas terá uma consequência. A consequência depois, no finalzinho, né? Sim. No versículo 14, diz assim: por teres ultrajado o Senhor com o teu procedimento, o filho que tiveste morrerá. E de fato, este filho gerado ali, né, no adultério, ele morre. De algum modo tem um ensinamento aqui, né, que quer dizer, o pecado não tem fruto, né, o fruto do pecado é a morte. Então tem um pouco essa lição espiritual, né, que realmente é muito comum. O pecado não tem fruto, o fruto do pecado é a morte. Isso é representado pela morte do filho de Betsabeia com Davi. Depois ela vai ter outro filho, claro, né? E este será amado, será Salomão. Mas isso é uma história que vem mais adiante. Tem uma outra coisa que é importante, né, nessa lição toda, aqui, Padre Guto, que é uma outra punição. Se dirá assim: Davi, por teres feito isso, o Senhor te perdoou, claro, porque tu te arrependeste. No entanto, a espada nunca se afastará da tua casa. De algum modo, é uma consequência, né? E realmente a moral vai dizer isso, a moral cristã. O pecado é perdoado, mas de alguma falta,
de algum modo, a culpa permanece, né? Então, tem uma consequência que permanece como proveniente daquela falta. Então, no caso de Davi, é que a espada nunca se afastará da sua casa. E depois, de fato, haverá uma perseguição, né, por parte de um dos filhos de Davi, uma perseguição à sua casa. E depois da sua morte, de novo, os filhos vão se matar entre si, da história da espada. Então, tudo isso é julgado como consequência do pecado de Davi. Então, depois disso, nós temos, claro, o nascimento de Salomão, está aqui no capítulo 12, versículos 24 e 25. Logo aqui, né? Davi consolou Betsabeia, sua mulher, depois, né, que o filho tinha morrido, foi ter com ela e deitou-se com ela. Ela deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e deu a saber pelo profeta Natã. Ele chamou Jebedias por causa do Senhor. Então, depois disso, a partir do capítulo 15, de modo particular, a narração fica mais heterogênea. Há dois momentos de maior relevância, que são momentos de crise do rei. A primeira é a rebelião de Absalão. Essa rebelião é bastante grande, viu, Padre Guto? Está aqui, vai do capítulo 13 até o capítulo 20. No final de Absalão é filho de Davi, ele pleiteava ali, né, o trono que ele quis tomar, na verdade. E a morte de Davi, a sua morte, Davi chorou amargamente. Então, toda a história de Absalão está contida nos capítulos 13 até o capítulo 20. Aí tem muita morte, viu? Irmão que mata irmão, então, de algum modo, é uma luta aí para quem será o rei depois de Davi. E é a questão da espada, né, Padre Flávio? Perdão? É a questão da espada, né, que está se concretizando. Exatamente, a espada que não se afasta da casa de Davi. Exatamente. A briga pelo poder, com o uso da violência. Ele casou-se com muitas mulheres, tem muitos filhos. Quem será o rei? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E o segundo acontecimento de maior relevância nessa parte todinha é a peste enviada por Deus como punição em razão do censo. Quer dizer, Davi mandou contar o povo para ver quantos pertenciam ao seu rei. Isso é narrado lá no capítulo 24, versículos de 1 a 15. E depois, os últimos capítulos do livro, em forma de apêndices, parecem querer ligar os acontecimentos do tempo de Davi com a figura de Salomão. Aí nós temos, no capítulo 22, um cântico de agradecimento de Davi, é um salmo, na verdade, todo o capítulo 22, um salmo de agradecimento, e depois o capítulo 23, na primeira parte, versículos de 1 a 7, traz as últimas palavras de Davi. E depois um elenco, né, ainda no capítulo 23, um elenco dos guerreiros do exército. Ok. O recenseamento já falei no capítulo 24, e aí o episódio final do livro, que está narrado nos versículos 16 a 25, vale a pena a gente ler porque é de suma importância depois para a história religiosa de Israel. Tem a ver, né, com a punição, né, o capítulo 24 traz isso, o recenseamento do povo. É interessante, né, porque diz assim, Padre Guto, no início: a ira do Senhor se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vai, disse ele, faz o recenseamento de Israel e de Judá. E aí Davi vai fazer isso, depois Davi vai se dar conta que fez uma besteira. E então vai se arrepender. Então Deus vai propor a ele: bem, tu fizeste uma besteira, mas aí me diga, eu vou te apresentar 3 coisas, tu vais escolher uma. E ele propõe então por meio do profeta, Gade, o profeta. Primeira coisa, queres que te aconteça? Estou lendo no versículo 24, versículo 13. Então Gade foi ter com Davi e disse: que queres que te aconteça? Que 7 anos de fome caiam sobre a tua terra? Ou que ande 3 meses fugindo do teu inimigo, que te perseguirá? Ou que durante 3 dias a peste caia sobre o teu país? Então Davi vai escolher, no caso, a peste, porque ele diz: é melhor que o Senhor me castigue, porque o Senhor é misericórdia. Então ele pode mudar o seu pensamento. E assim acontece. A peste cai sobre 3 dias, e diz aí o texto que morreram mais ou menos 40 mil pessoas. Mais ou menos isso.
E aí, o versículo 16, que eu estava querendo ler, o anjo estendeu a sua mão sobre Jerusalém para exterminar, mas o Senhor se arrependeu desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo: basta, retira a tua mão agora. O anjo do Senhor estava perto da eira de Areúna, isso aqui é importante, eira de Areúna, o Jebuseu. Areúna é o nome da pessoa, eira é o lugar, né? Ele é um Jebuseu, quer dizer, um habitante de Jerusalém. Quando Davi viu o anjo que feria o povo, disse ao Senhor: sou eu quem pecou, eu sou quem cometeu o mal. Mas aqueles e o rebanho, que mal fizeram? Venha a tua mão e caia sobre mim e sobre a minha família. Nesse mesmo dia veio Gade a Davi e lhe disse: sobe e ergue um altar ao Senhor na eira de Areúna, o Jebuseu. Então Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe ordenara. Areúna olhou e viu o rei e os seus servos que se aproximavam dele. Ele saiu e se prostrou diante do rei com o rosto em terra. Disse Areúna: por que veio o rei, meu senhor, a mim seu servo? E Davi respondeu: para adquirir de ti esta eira, a fim de construir nela um altar ao Senhor. Assim a peste deixará o povo. Então disse Areúna ao rei: que o Senhor, meu rei, a tome e ofereça o que lhe parecer bem. Aqui estão os bois para o holocausto, a grade e o jugo dos bois para a lenha. Areúna dá tudo isso ao rei. E Areúna disse ao rei que o Senhor teu Deus se compraza com a tua oferenda. Mas o rei respondeu a Areúna: não, eu quero comprá-la por preço, pois não quero oferecer ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. E Davi adquiriu a eira e os bois por dinheiro, 50 ciclos. Davi construiu ali um altar ao Senhor e lhe ofertou holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor teve piedade da terra e a peste deixou a Israel. Então, acentuei esse texto, Padre Guto, porque a eira de Areúna é, na verdade, o Monte Sião, quer dizer, o lugar onde será construído o templo do Senhor. Eira de Areúna. Isso, eira de Areúna, o Jebuseu, é o Monte Sião, que é tão famoso aí nos Salmos, né, nos profetas. Monte Sião, para lá vão subindo as nações, as tribos do Senhor, vai dizer o Salmo 21, depois de construído o templo em Jerusalém. E assim termina o segundo livro de Samuel. Quer dizer, termina um pouco a parte narrativa, né? Isso, agora, depois do intervalo, se a gente quiser, eu acho, né, que vai fazer, nós vamos falar então dos temas teológicos centrais desses dois livros. E a gente se avia para a conclusão. Ok, vamos para o intervalo, a gente volta já já. Rádio Educadora é da Igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora está apresentando Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins. Santo livro que me ensina a caminhar. De volta com Bíblia no Rádio, aqui pela Educadora, emissora do Povo de Deus. Você está acompanhando a gente pelo AM 560, também pelo aplicativo e pelo site da nossa emissora. Estamos com o Padre Flávio Collins, reitor do Santuário de Nazaré do Quatraque, professor de Bíblia no IESMA, está nos falando do livro de Samuel, os dois livros de Samuel. Falávamos agora há pouco do rei Davi, e o Padre Flávio de volta para continuar essa conversa, esse curso bíblico no rádio com a gente. Padre Flávio, bem-vindo de volta. Muito bem, Padre Guto, obrigado. Então, depois de olhar, né, de modo geral, aí, o conteúdo narrativo do livro de Samuel, dos livros de Samuel, aí nos cabe agora ver qual é o fio condutor de toda essa história, entendeu? Seria a parte mais teológica mesmo, né? Nós temos, eu já até antecipei antes, mas temos, eu diria, os temas teológicos centrais. E são dois os temas teológicos centrais. O primeiro está no primeiro livro de Samuel, que é no capítulo 8, versículos de 1 a 22. A gente já comentou isso, né, que é a instituição da monarquia, que ainda que por razões justas, porque Samuel envelheceu e os filhos não seguem seu exemplo. Então o povo ficou sem liderança. Então o povo pede um rei, né, que lidere. É a passagem do sistema tribal para o sistema monárquico. O que não foi bom foi a motivação, né, que levou o povo a pedir um rei, que dizia: queremos ser iguais às outras nações, iguais aos pagãos. Isso desagradou, né, a Deus, desagradou a Samuel. Mas, de qualquer modo, Deus consentiu e aí instaurou a monarquia. O segundo tema central está no capítulo 7 do segundo livro de Samuel, que é chamado de promessa divina a Davi, ou simplesmente a profecia de Natã. E essa profecia, ela parte do seguinte:
Vou ler o início e depois a parte central, para não ler todo. Capítulo 7, diz assim: Quando o rei ocupou a sua casa e o Senhor o tinha livrado de todos os inimigos em redor, o rei disse ao profeta Natã: Vê, eu habito numa casa de cedro e a arca de Deus habita numa tenda. Natã respondeu ao rei: Vai, faz o que teu coração diz, porque o Senhor está contigo. E aí, naquela mesma noite, vem um sonho e uma palavra, né, a Natã, que vai depois, que será dirigida a Davi. E a palavra de Deus é bem interessante, diz assim, versículo 5: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Construirias tu uma casa em que eu venha habitar? Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir do Egito os israelitas até o dia de hoje. Mas andei em acampamento errante debaixo de uma tenda e um abrigo. Durante todo o tempo em que andei com os israelitas, porventura disse a um só dos juízes de Israel, que eu tinha instituído como pastores do meu povo Israel: Por que não edificais para mim uma casa de cedro? Eis o que dirás ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor dos Exércitos: Fui eu que te tirei das pastagens onde pastoreavas ovelhas, para seres chefe do meu povo Israel. Eu estive contigo por onde ias e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome, como o nome dos grandes da terra. Prepararei um lugar para o meu povo Israel e o fixarei para que habite nesse lugar e não mais tenha de andar errante, nem os perversos continuem a oprimi-lo como antes. Desde o tempo em que instituí juízes sobre o meu povo Israel, eu te concedi o repouso diante de todos os teus inimigos. Aí vem a parte central: o Senhor te anuncia que Ele te fará uma casa. Aí a parte central vai dos versículos 12 a 16. E quando os teus dias, essa é a profecia especificamente, e quando os teus dias estiverem completos e vieres a dormir com teus pais, farei permanecer a tua linhagem após ti, aquele que terá saído das tuas entranhas, e firmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei para sempre o seu trono. Eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. Se ele fizer o mal, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoites de homens. Minha fidelidade não se afastará dele, como a tirei de Saul, que afastei de diante de ti. A tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de ti, e o teu trono se estabelecerá para sempre. Essa é a profecia. Aí no final, Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa visão. Então, tudo parte do desejo de Davi, seria realmente o seu desejo é um desejo bastante saudável, porque ele diz que não é justo morar num palácio enquanto Deus mora numa tenda. Então, tem o desejo de construir um templo para Deus. E aí Deus, em sonho, vai dizer que quem é Davi para construir para ele um templo? Por acaso ele iria habitar neste templo? E aí, mas reconhece, né, o esforço de Davi, o papel de Davi, diz que ele é que construirá para Davi uma casa. Então há um jogo de palavras aqui com a palavra casa, né? Ela significa casa, templo, mas vai significar na profecia também dinastia. Então vai ser casa, templo, mas linhagem, dinastia. Então a gente pode dividir essa parte central, para os versículos 12 e 16, em, diria, 3 momentos. Primeiro é a referência a Salomão. Então realmente a profecia diz assim: não serás tu a construir a minha casa, mas será um filho teu. E efetivamente Salomão vai construir o templo de Salomão conhecido. Então essa é a casa, depois será consagrado, né? O templo será consagrado, é onde o Senhor vem habitar. Então essa promessa messiânica, ou profecia, a profecia de Natã, ela se realiza ali no primeiro momento em Salomão, que é filho de Davi, e que constrói efetivamente uma casa para Deus, que é o templo. Agora, existe também uma segunda referência, que é uma referência à dinastia davídica, ou da linhagem, né? Aí a palavra casa, no sentido, deve ser traduzida como dinastia. E isso, claro, vai além de Salomão. Ou seja, são aqueles que serão herdeiros do trono de Davi. Então, estou falando aqui de linhagem. Então, alguém ligado ao sangue de Davi. Então, depois de Davi vem Salomão,
E aí, apesar de todo o pecado de Salomão, permanece ali a sua casa. Depois de Salomão vem Roboão, que pior do que Salomão. Mas apesar do pecado de Roboão, por causa da promessa que Deus fez a Davi, quer dizer, tem um descendente seu que vai ficar no trono. E antecipo aqui, né, que depois da morte de Salomão, o reino vai se dividir. Aí vamos chamar Reino do Norte, é o assunto do livro dos reis, né? Reino do Norte com 10 tribos e Reino do Sul com praticamente 2 tribos, mas praticamente uma. E essa tribo, esse Reino do Sul, só permanece por causa da palavra que Deus diz a Davi, que ele vai manter a sua dinastia. Então, todo o Reino do Sul, então, em Roboão, depois um descendente de Roboão, e assim sucessivamente, até o final da monarquia. Então, essa palavra, né, ela se realiza no sentido de que Deus vai manter uma dinastia para Davi, o que ele não fez com Saul. E nós comentamos ainda há pouco, né? Que Saul não terá um descendente seu, não reinará. De fato, Deus tirou a coroa de Saul e a deu a Davi. A Davi, no entanto, ele dá essa dinastia. E uma terceira dimensão, que é muito importante, que é o sentido messiânico, não é, desta profecia, porque realmente, apesar da dinastia, quer dizer, que o reino, o poder, a coroa, ela é transmitida à linhagem de Davi, mas nenhum filho de Davi reinou eternamente. Quer dizer, todos morreram. Mas a profecia fala exatamente em 2 momentos. Olha, no versículo 16 diz: a tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de ti, e o teu trono se estabelecerá para sempre. Está falando de eternidade. Sim. Não é? Então, isso não se realiza, quer dizer, durante todo o Antigo Testamento não se realiza. Aliás, a monarquia até desaparece com o exílio de Babilônia. Então, esse para sempre permanece. É nesse sentido, então, que nós compreendemos essa profecia como profecia messiânica, porque ela é certamente um reino, mas um reino que depois vai ser reinterpretado não como um reino deste mundo, mas como um reino eterno, um reino que é próprio de Deus. Aí entra, então, eu diria, essa figura, né, emblemática, que terá um desenvolvimento a partir de agora, que é a figura do Messias, que em hebraico é Moshia, que quer dizer ungido. E a gente já pode antecipar, né? Essa palavra, traduzida para a língua grega, ela é traduzida como Christos, daí que vem Cristo. O Novo Testamento, é claro, reconhece que Jesus é o Messias. E é por isso que no anúncio do anjo Gabriel, lá no início do Evangelho de Lucas, o anjo faz essa referência a Maria. Quer dizer, falando a Maria, faz referência a essa profecia, dizendo ele, né, que não temas, Maria, conceberás um filho, né, darás o nome de Jesus, e ele reinará para sempre sobre o trono do seu pai, Davi. Então, Jesus é realmente da linhagem de Davi. Essa é uma história que a gente explica, né, um pouco mais adiante, porque essa é a missão de José. Na verdade, é mais Mateus que explica isso, no Evangelho de Mateus. O mesmo anjo Gabriel, ao falar para falar a José que Maria está grávida, ele se refere a José como filho de Davi. Não temas, José, filho de Davi. Na verdade, José não era filho de Davi. O pai de José era... Como era mesmo? Jacó. Quer dizer, o pai de José é Jacó, o mesmo lá do Antigo Testamento. Quer dizer, o mesmo nome, não na mesma pessoa. O pessoal até faz confusão com isso. Mas o anjo chama José de filho de Davi. Porque, quer dizer, tu és da linhagem de Davi. E tu darás o nome a Jesus. Quer dizer, por meio de José, Jesus entra então na linhagem de Davi. E aí a profecia se cumpre. É um filho de Davi e ele vai reinar para sempre sobre o trono do seu pai. Né, sobre o trono do seu pai Jacó. E, bem, esse é o sentido messiânico. O Messias, isso vai aparecer muitas vezes, né, sobretudo nos profetas, e a gente vai ter a ocasião de falar mais sobre o Messias e as suas concepções, né, porque depois, ao longo da história, o tempo passa e o pessoal não vê a profecia se cumprindo e começa a ter várias linhas de pensamento sobre o Messias. Como será esse Messias? O Messias davídico é um rei, mas depois diz, mas tem também o Messias apocalíptico, uma espécie de cordeiro apocalíptico, mas tem também a ideia de um Messias sofredor. Então são várias correntes de pensamento, né, sobre o Messias. Quer dizer, todas estão interligadas, é claro, né? Mas quando Jesus assume realmente, né, ele é o Messias, que Messias ele é?
o rei, guerreiro, rei, o Messias glorioso, ou ele é o Messias sofredor, ou ele é o Messias apocalíptico. Então, são essas coisas que, a partir daí, vai ser refletido. Então é isso, Padre Guto. Esse é o tema central, né, dos 12 livros de Samuel. A instituição da monarquia e a promessa divina de Davi, ou profecia de Natã. E, agora, tem 2 salmos que depois, né, ajudam a compreender bastante o sentido messiânico, eu diria, ajuda a compreender melhor, né, alargando o sentido da profecia de Natã de 2 Samuel 7. Não dá para a gente comentá-lo hoje, mas fica como tarefa para o próximo programa, que é o Salmo 132 e o Salmo 89. Uma pergunta muito simples, né? Lendo os salmos, esses 2 salmos, de que maneira eles nos ajudam a compreender melhor o sentido da profecia de Natã em 2 Samuel 7. Esses 2 salmos vão ajudar a gente a ler esta profecia com uma outra palavra que é fundamental, né? Quer dizer, como profecia, mas ao mesmo tempo como aliança. Só estou dando a resposta, né, de algum modo, mas convidando o leitor para, nesses dias, olhar o Salmo 132 e olhar o Salmo 89, porque eles se ligam diretamente a esta profecia de Natã, de 2 Samuel 7. Perfeito, Padre Flávio. Muito bem, vamos para as questões? Vamos lá. Olha, aqui eu tenho algumas. Vou começar aqui. Os ouvintes que enviaram mensagem de texto para o WhatsApp da Rádio Educadora, 987572140, 987572140. Oi, Padre Flávio, Padre Guto, estou na escuta todos os dias. E meu companheiro Sérgio, aprendendo mais sobre a leitura da Bíblia. Sua bênção, Sheila do Turu. Deus abençoe Sheila e Sérgio, que bom. O intuito do programa é esse mesmo, é alargar o conhecimento bíblico, a experiência com a palavra de Deus, conhecê-la mais. Que bom. O casal lá no Turu se enriquecendo ainda mais com a palavra de Deus pela Rádio Educadora, que é missão nossa também. Outra mensagem, olá, manda um alô a todos os maranhenses, no Rio de Janeiro, bairro Arcos da Lapa. E um abraço a toda a família Araújo Costa, em Morros. Quem está falando é o Moisés, está lá no Rio de Janeiro. Adoro ouvir a Educadora do Maranhão. Parabéns a toda a equipe, funcionários, colaboradores da Rádio do Povo de Deus. Obrigado, Moisés, bem-vindo. Continua ligado na Educadora e aqui no Bíblia no Rádio. Outra mensagem. Olá, estou ouvindo a Rádio Educadora AM. Saudação, Padre Flávio, Padre Guto. Diante de toda essa narrativa dos reis e dentro de um estudo mais profundo e teológico, gostaria que, se possível, Padre Flávio enfatizasse, diante de todos esses conhecimentos, o que é importante para o nosso crescimento espiritual como leigos. A pergunta aqui, ela não assinou, deixa eu ver se eu recupero o nome dela aqui, mas... Aqui, Eulenir do Quatraque, Padre Flávio. Então, para os leigos, para o crescimento espiritual dos leigos, o que esses livros podem iluminar, Padre Flávio? Muito bem. Eu retomo aquele que é o objetivo, né, da própria escritura, nesse aspecto mais narrativo mesmo, né, e certamente, né, isso é também para nós. O objetivo dos livros históricos ou das narrativas bíblicas, retomando aquela palavra do Jean-Louis Carr, é contar a salvação e contar em vista da salvação. Então, o que é contado aqui? O modo como Deus agiu no meio do seu povo, como Deus está presente, e inclusive nas palavras de Deus a Davi, ele recorda isso, né? Como sempre estive no meio do povo errante, quer dizer, errante porque o povo é errante, no sentido, não é que anda sem sentido, né? Mas sai daqui, vai para lá, monta acampamento, desmonta, vai para lá, e Deus sempre acompanhando o povo. Então essas narrativas mostram como Deus vai acompanhando o povo, guiando, na linguagem bíblica aqui, né, que a gente está lendo, às vezes punindo, corrigindo e se esforçando, quer dizer, mostrando a sua misericórdia para que o povo compreenda. E o povo vai compreendendo muito sobre Deus ao longo desse tempo. Então, contando a salvação.
mas contando, narrando também em vista da salvação, ou seja, a partir desse aprendizado, a partir da história de cada rei. Ela falou dos reis, né, como a história dos reis, só falamos de 2 até agora, né? Então tem muito aí para a gente falar. Então a história de Saul e Davi já traz ensinamentos, quer dizer, a gente aprende com esses exemplos, aprende com os erros de Saul, aprende com as habilidades de Saul, aprende com os erros de Davi. Se a gente fosse comparar, eu esperei alguém perguntar, mas se a gente for comparar o pecado de Davi e de Saul, para nós cristãos, certamente o que Davi fez foi muito mais grave, mas muito mais grave. Para nós hoje, na nossa teologia moral, né, isso é pecado de excomunhão, Padre Guto. Gravíssimo, né, pecado mortal. E o de Salomão, não tanto. Salomão. O de Saul foi mais, do ponto de vista moral, foi mais leve, né? O que ele fez efetivamente? Aí, então, mas veja, mas por que então que Saul foi tratado desse jeito e Davi foi tratado de outro modo? Quer dizer, é que a pessoa, o critério para Deus, né? Ela não é julgada pelos seus pecados. Ela é julgada pelo completo, pela totalidade da sua vida. Aí você veja também que em Davi tem muitas qualidades que são as qualidades do próprio Deus. O fato de usar de misericórdia. Então a gente vê em Atos de Davi, que depois a gente vai encontrar em Jesus. O que Davi fez com que o persegue, que é Salomão, que o persegue de morte? Ele perdoa. Ele tem pelo menos 2 vezes a possibilidade, né, de eliminar aquele que o persegue, mas ele vai fazer a opção de continuar fugindo para não matar aquele que ele ama, aquele que porque ama, porque é ungido do Senhor. Então essa é a qualidade de Davi, e Davi é um homem bom, e apesar desse pecado dele, na totalidade da sua vida, ele procurou viver em conformidade com a lei do Senhor. Não à toa, isso já prepara, né, o que vem a seguir, Davi é considerado o protótipo positivo dos reis. Então todos os reis, a partir de agora, serão julgados a partir de Davi. Eles, se agiram como Davi agiu, esse é o critério, o rei é bom. Se não agiram conforme Davi agiu, então esse rei é ruim. Porque foi um homem fiel que procurou exercer a justiça e o direito. Então, não só, né, os reis, mas todos os personagens bíblicos, de modo geral, eles servem para nós como uma espécie de modelo. Tanto negativo quanto positivo, né? E uma coisa que pode chocar, Padre Guto, mas que eu acho muito importante, exatamente que a Bíblia não esconde os defeitos dos seus personagens. Eu vou dizer que isso é uma ousadia mesmo, né? Quando a gente lê a biografia dos santos, normalmente aqueles que escrevem a biografia têm uma tendência de um pouco esconder, ou aliviar um pouquinho as faltas das pessoas. Todos somos pecadores, né? Ao longo da história, vemos isso. Mas nas biografias há uma tendência a amenizar um pouquinho, né, a falta, o pecado daquele santo, antes de ser santo, é claro, né? Daquela pessoa. Mas a Bíblia não, não esconde nada. Então ela diz a realidade como ela é. E talvez isso justifique por que a Bíblia tem os livros mais lidos no mundo e mais acolhidos. Porque, de algum modo, todos nós nos encontramos dentro deles. Todos nós, quer dizer, a história de Davi, a história de Saul, a história dos profetas, a história de Elias. De algum modo, a gente se identifica com elas. A Bíblia mostra esse realismo. Eu mencionei isso no programa anterior, que nem tudo que está ali é palavra de Deus, é claro, porque ela mostra ali o que são atitudes humanas, ambivalentes, as atitudes erradas, que a palavra de Deus, então, vem como salvação, ou seja, para corrigir, para perdoar e para andar adiante. Muito bem. Pois vamos continuando aqui com mais questões. Vou tentar ler todas, tem mais 4 aqui, vou ler todas, e o Padre Flávio faz o arremate. Saudação, padres e ouvintes. Padre, o que Davi fez e ser perdoado são questionamentos que muitos de nós fazemos. Porém, o mistério de Deus, então, nessas coisas, que não entendemos direito. Mas tantos exemplos de certa natureza que foram perdoados por Jesus e esse de Davi por Deus. Temos que glorificá-los pela misericórdia e compaixão. Mistérios, mistérios. Deus do amor, Deus do perdão. É a participação aqui da Maria do Carmo. Não é bem uma questão, é uma constatação, né? Da misericórdia de Deus, o que Davi fez, Davi se arrependeu e foi perdoado. Também aqui o diácono William.
Saudações, Padre Guto e Padre Flávio. Mais uma vez estamos acompanhando esses ensinamentos fundamentais para o nosso conhecimento bíblico. Parabéns aos senhores, um abraço do amigo Diácono William. Nós que agradecemos, Diácono, bem-vindo. Eu sei que você é um entusiasta da Rádio Educadora. Obrigado pela audiência. Ainda outra mensagem aqui da Graciene, da Vila Sarney Filho 2. Ela saúda o Padre Guto e o Padre Flávio e diz: agradecimento especial por este momento de estudo bíblico. Acompanho diariamente. Graciene, obrigado, Graciene, também uma constatação, agradecendo, sinal que o povo está gostando do programa, está participando também. Eu sei que muita gente não manda mensagem de WhatsApp, porque também não é necessário que todos mandem, mas é uma pequena amostra de como as pessoas gostam, acompanham, perguntam, dão atenção, audiência ao programa Bíblia no Rádio. E uma última participação do nosso amigo Macedo. Saudação, Padre Flávio e Padre Guto, estou ligado no Bíblia no Rádio. Não tenho perguntas hoje, estou apenas na escuta de Deus, estou apenas na escuta. Deus abençoe a todos. Depois, Padre Flávio, o senhor não acha injusto? Aí ele trouxe uma pergunta, acho que ele mudou, depois ele colocou uma pergunta. Padre Flávio, o senhor não acha injusto quando um peca, todos pagam? Aí no final ele diz: não consegui ficar sem perguntar, o programa é bom demais, obrigado. Então, com essa pergunta do Macedo, o senhor não acha injusto, Padre Flávio, por um todos pecam, como é? Quando um peca, todos pagam? Depende de quem é esse um, né? É porque, é claro, né, na concepção bíblica, esse um que paga, ele é parte de um povo, né? Então, é claro que a concepção bíblica, estou lembrando aqui daquele, lá no livro de Josué, que foi, acho que foi Acã, né, que ficou com os despojos, de algum modo, o povo inteiro pagou, né? Sobre, Macedo, a responsabilidade social, né? Quer dizer, a nossa vida, nós fazemos parte de um povo, né? Parte de uma comunidade, como a gente diz hoje, parte de uma sociedade. Imagine, né, que Macedo, pai de família, claro, esposo e pai, se ele fizer uma coisa errada, quer dizer, aquilo de errado que você fizer, Macedo, trará consequências para a sua família, além para você, para a sua família, e também você é membro de uma comunidade. Então, também para a comunidade, né? Você é a igreja do Quatraque. Então, se você fizer algo, então, não é só você é membro de um grupo, membro de uma igreja. Então, de alguma forma, a consequência daquilo que você fez vem sobre toda a comunidade. Aí você multiplica. Se o Padre Flávio fizer uma coisa errada, o Padre Flávio agora não tem esposa nem filhos, mas tem uma comunidade. E o Padre Flávio é membro, é um sacerdote da igreja. Então, o que eu fizer tem peso, né, sobre a igreja como um todo. Aí você vai multiplicando. E se for o bispo, e se for um cardeal, e assim de qualquer modo. Você pode dizer, do cardeal ao leigo, todos nós fazemos parte de um povo grupo, de Deus, uma sociedade, de uma família. E aquilo que a gente faz, a gente tem que ter consciência, né, que aí também é uma responsabilidade social. E a Bíblia nos mostra isso através desses exemplos, viu? Então, aí eu devolvo a pergunta: é justo ou é injusto para ele? É a consciência de um povo, né? Um povo de Deus, um povo escolhido. É verdade, Padre Flávio. A gente conclui então o programa de hoje, convidando o ouvinte para o próximo programa, que a gente vai continuar, o nosso Bíblia no Rádio. É o programa de terça a sexta, às 11 horas da manhã, você acompanha aqui na Educadora. Padre Flávio, dá-nos a sua bênção. Muito bem, que o Senhor nos abençoe, vamos pedir a Ele, né, que nos abençoe nesse dia. Ele que é rico em misericórdia, é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, Padre Flávio, até o próximo programa. Até. Padre Flávio Collins, sempre gentil, reitor do Santuário de Nazaré, professor de Bíblia na Faculdade Católica IESB. Ouvinte, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Educadora é da Igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora do Maranhão apresentou Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins.